Olá pessoal, tudo bem? Só na bênção. Estamos retornando aí com o estudo sobre os livros históricos. Então nós vamos mandar a palavra hoje sobre Jefté e Sansão. Lembrando que na última aula nós falamos sobre Gideão, ficamos aí algum tempo, falando dele. Mas hoje nós vamos falar sobre esses dois juízes, a qual foram importantíssimos aí para a história de Israel, para vencer alguns inimigos que existiam ali na terra de Canaã. Já aproveita aí, vai dando curtir, vai compartilhando, acionando o sininho para receber as notificações, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Jefté, mas antes de falar sobre ele precisamos entender o contexto. E o contexto é muito parecido daqueles anteriores. O povo de Israel entrou aí nesse círculo vicioso, ao qual era pecado, arrependimento. Deus enviava um servo dele, um juiz, libertava o povo, tinha aquele tempo de paz, e aí o povo se acomodava e voltava a pecar. Então eles entraram de novo aí nesse ciclo vicioso e começaram a pecar, a errar, e Deus simplesmente abriu mão. E o que aconteceu? Os seus inimigos acabaram aí invadindo a terra de Israel. E quais eram esses inimigos? Os filisteus e também os amonitas. O povo começou a ficar em desespero. Eles precisavam de uma providência divina. Então eles buscaram quem? Buscaram a Deus, clamaram ao Senhor, pediram perdão. Mas o que diz na palavra do Senhor sobre essa resposta a qual Deus deu para aquele povo? E o que está escrito em Juízes capítulo 10, versículo 11? Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sadônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vos clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Deus fazendo uma pergunta retórica. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então a resposta de Deus para o povo de Israel era uma resposta negativa. Certamente não era aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas era necessário. O povo precisava buscar o Senhor de todo o coração, e foi isso que aconteceu. Eles perseveraram, voltaram a pedir misericórdia, a compaixão de Deus, se arrependeram dos seus pecados, mas agora eles tomaram uma atitude. Eles foram e destruíram os seus deuses, destruíram os Baalins, destruíram os altares, os templos a outros deuses. Então houve aí uma junção de clamor e atitude. E diz na palavra do Senhor que Deus, ele acabou respondendo essas ações e esse clamor do povo de Israel, prometendo aí um livramento, prometendo aí uma saída. Mas quem poderia ajudar o povo de Israel naquele momento? Qual seria o juiz? O nome dele era Jefté. Então, enquanto estava ocorrendo todo esse problema de invasão dos amonitas na terra de Israel, existia ali um problema com Jefté e sua família. Diz na palavra do Senhor que Jefté, ele foi ali expulso da casa da sua parentela. Existia uma rixa familiar, como está escrito na palavra do Senhor. No livro de Juízes, capítulo 11, versículo 3, diz assim: então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Então, ele saiu fugido da casa dos seus pais, ali dos seus familiares, lembrando que eles viviam sempre em clã, e ali tinham sua família, mas existia ali uma rixa, e por causa de herança. Jefté era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. Então, para os seus familiares, para os seus meio-irmãos, ele era um filho bastardo, não era digno de herança. Então, para evitar qualquer esforço
né? A tentativa de Jefité pleitear uma parte da herança, ele foi expulso de Gileade. E diz na palavra do Senhor que ele foi fugido. Se ele fugiu, é porque ele foi ameaçado pelos seus irmãos, ameaça de morte, ameaçaram ele, ameaçaram sua família. Então ele foi fugido para Tobi. A região de Tobi, muitos dizem que era considerada uma região de refúgio. Naquela época existia vários lugares de refúgio em Israel, pela ordenança da lei do Senhor. E esse lugar de refúgio, e as pessoas que foram acusadas injustamente, acusadas por não obter provas, e eles ficavam ali até que as provas viessem surgir, o sacerdote viesse julgar, ou até mesmo o sumo sacerdote morresse. Então, esse lugar existia tanto pessoas inocentes quanto pessoas que tinham cometido algo de errado. E Jefité ele foi para este lugar de segurança. Nesse lugar de segurança, o vingador das pessoas aí que acabaram perdendo um ente querido por causa dessas pessoas acusadas, o vingador não podia até lá e matar essas pessoas. Era um lugar seguro. E Jefité foi para essa região de Tobi. E ali diz na palavra do Senhor que os vândalos, os levianos, os vadios se ajuntaram a Jefité. E eles saíam, então não dá para saber para onde eles saíam, por que eles saíam, qual era o objetivo da saída deles. Não sabe se eles saíam para assaltar, não sabe se saíam para ir para algum lugar para cultuar a Deus. Só sei que ele reuniu ali naquela região uma milícia de homens para que pudesse ajudá-lo. Então ele já tinha esse feeling aí de liderança, né? Ele conseguiu ter seguidores ali naquela região. Bem, passando esse episódio, o que aconteceu? Os amonitas invadiram Gileade, se acamparam no território de Gileade, naquela região que fica ali na Transjordânia. E o povo de Gileade ficou desesperado. Não tinha a quem recorrer, não tinha quem pudesse levar o exército para a batalha. Não tinha homem valente, não tinha homem guerreiro, não tinha um homem violento para essa situação. O único que poderia ali ajudar o povo de Gileade seria Jefité, mas eles expulsaram este homem ali da família, da região. Então os anciãos daquela região se ajuntaram e foram até Tobi para chamar Jefité. E chegando ali naquela região, encontraram Jefité e pediram para que Jefité lutasse essa batalha para o povo de Gileade. Mas Jefité ele resistiu. Ele começou a jogar na cara dos anciãos tudo aquilo que o povo de Gileade fez para ele. Até que eles chegaram no consenso. E nesse consenso era necessário Jefité liderar o povo de Gileade, não somente em tempo de guerra, mas também em tempo de paz. Então esse era o acordo, essa era a condição. Jefité disse para aqueles anciãos: eu vou sim lutar, mas eu vou estar na frente do povo ali de Gileade, eu vou liderar, eu vou governar, não somente na guerra, mas também quando vier a paz. Então Jefté retorna para Gileade, não mais como um filho bastardo, mas sim como um líder. Aí você percebe o que Deus faz na vida daqueles que creem nele. Ele saiu dali humilhado, escorraçado, ameaçado pelos seus irmãos, ameaçado pela liderança ali de Gileade. Ele fica em Tobi, passa um tempo ali em Tobi, cria ali a sua família. Ele consegue juntar ali alguns homens para ajudá-lo e depois ele retorna, mas não retorna mais como um qualquer. Ele retorna agora como líder. E essa é a experiência que nós vamos ter com o Senhor. Talvez em algum momento você foi humilhado, você foi escorraçado, não te valorizaram da forma que você merecia e você acabou sendo ali jogado no canto. Mas Deus manda falar para você: necessário esperar, é necessário se tranquilizar, é necessário ter paciência, que no momento certo e na hora certa ele vai te levantar, assim como fez com Jefité. Jefité, ele não quis se vingar de Gileade, nada disso, ele somente esperou. E o que Deus fez? Deus o levantou.
E agora ele estava liderando ali o povo de Gileade. E quando chegou ali, ele tratou logo de negociar com o rei Amon, que seria esse povo, né, os amonitas que estavam ameaçando o povo de Gileade, ameaçando as tribos em volta. Mas ele tenta uma negociação antes de ir para a guerra. Ele tentou levar na conversa. E nessa conversa você percebe que Jefté, ele não era um homem leigo, não era um homem bobinho. Ele conhecia as leis do Senhor, ele conhecia o histórico ali de Israel, todo o processo para adentrar a terra de Canaã, e ele colocou tudo isso, né, na negociação com o rei dos amonitas. Mas o rei dos amonitas não aceitou, rejeitou essa negociação e queria guerra. Então ficou mais difícil. Jefté, diante da situação, ele certamente ficou ali preocupado, mas o que aconteceu? O Espírito Santo do Senhor veio sobre ele, ele foi cheio do poder, cheio da unção naquele momento. Mas além de ser cheio da unção e do poder, o que aconteceu com Jefté? Ele fez ali um pacto, fez um voto com o Senhor. E ali ele promete a Deus tudo aquilo ou qualquer coisa que passasse da porta da casa dele quando ele estivesse retornando da guerra, seria oferecido ao Senhor, seria dado ao Senhor como um sacrifício. Então você percebe aí um erro em Jefté. Ele já estava cheio de unção, ele já estava cheio do poder, cheio da virtude. Não era necessário ele fazer um voto com Deus, não era necessário fazer um propósito, porque Deus já estava com ele. Mas talvez ele não estava tão confiante, não estava crendo a ponto de só deixar o Espírito Santo operar. Mas ele faz um voto com o Senhor. Bem, ele foi para a batalha. Chegando ali na batalha, ele conseguiu destruir os amonitas. Deus deu essa condição para ele. Ele venceu os amonitas. E quando ele estava retornando para casa, quem sai ao encontro dele? Qual é a primeira pessoa que sai ao encontro dele? Vamos ver a palavra do Senhor? E o que diz em Juízes capítulo 11, versículo 32? Assim, Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Olha aí. Este derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E aí chega um momento crítico. Olha a situação. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Então, o que diz aqui na palavra do Senhor? Que Jefté, ao ver a tua filha sair da porta da tua casa ao seu encontro, né, ele entrou ali em desespero novamente, porque ele tinha feito um voto com o Senhor, um voto desnecessário, e ele tinha que cumprir esse voto, mas ele não achava que seria a filha dele que sairia primeiro. Naquela época era normal, e até nos dias de hoje, se você vence uma batalha, uma guerra, arranja um emprego, o que acontece? É uma comemoração. E qual é a primeira pessoa a te cumprimentar? É a tua filha, a tua esposa. É assim que ocorre nas comemorações. Sempre a pessoa mais chegada é a primeira a cumprimentar. E aqui a primeira a sair é a filha, cantando e dançando ao Senhor. Então percebemos aí que Jefté, ele foi na verdade um tolo na hora de realizar este voto. Ele não mediu as consequências, e agora aí a sua filha seria sacrificada. Mas vem uma pergunta: será que ele sacrificou a sua filha? Será que ele teria essa coragem? Deus aceitaria essa oferta, esse sacrifício? Então nós temos que olhar para a palavra do Senhor, para ver
se Deus aceitaria ou não esse sacrifício de Jefté. E o sacrifício de humanos era proibido em Israel. Deus não aceitava. Deus achava isso abominável. Em Levítico capítulo 18, versículo 21 diz isso, que ele não aceita sacrifícios de seres humanos e não quer que o povo de Israel sacrifique a outros deuses. Confirmado também em Deuteronômio capítulo 2, versículo 31. A mesma coisa, Deus não aceita sacrifício humano. Dependendo do voto, esse voto poderia ser remido, pago de uma outra forma, como está escrito em Levítico, capítulo 27, versículo 2 ao 4. Então poderia ser substituído por alguma outra coisa. E por último, talvez a filha de Jefté, ela fez o voto de Nazireu, ou seja, ela permaneceu virgem, porque diz na palavra do Senhor que depois aí desse triste encontro que Jefté teve com a sua filha, ela foi ali com as suas amigas chorar nos montes pela sua virgindade. E assim acaba a história. Então talvez ela fez esse voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? O que é um Nazireu? O Nazireu é uma pessoa que faz um propósito com o Senhor. E aí tem alguns votos que a pessoa se castra, outros raspam o cabelo, outros deixam o cabelo crescer e não cortam. Então, o voto de Nazireu tem um sinal. E o sinal desta garota seria a virgindade. Ela se dedicaria 100% ao Senhor. Não teria mais nenhuma relação com o homem. Não teria nenhum tipo de contato com os homens. É bem provável que aconteceu isso. Mas existem pessoas que falam: Jefté era um homem violento, um homem inconsequente, ele se ajuntou ali em Tobi com vândalos, com vagabundo, então o caráter dele não é bom e é bem provável que ele tenha matado a própria filha, mesmo sabendo que Deus não iria aceitá-lo. Então existe aí versões e eu fico aqui fico neutro, aí você pensa aí e vê qual é aí a alternativa correta. Se Jefté teve ou não teve coragem de matar a sua filha. Mas uma coisa é certa. Ele não tinha mais herdeiro. Não poderia ter mais herdeiro. A sua geração acabou por ali. Né? A geração de Jefté. Porque não tinha mais filha. Né? Era filha única. Então, a geração de Jefté acabou ali com aquele propósito que ele fez. E agora a gente não sabe se ele matou ou não a sua filha. Então termina a história de Jefté, é um fim triste. Acostumamos aí a terminar as histórias com foi vencedor, expulsou os inimigos e teve um tempo de paz. A história de Jefté é uma história triste, porque acaba com esse final. A filha de Jefté, ela provavelmente foi morta ou ela não deixou herdeiros para Jefté. Então vamos aí para a história de Sansão. É uma história muito conhecida, já foi aí assunto de cinema, né, teatro. É uma história muito conhecida. Então nós vamos passar essa história rapidamente aqui para conhecer a história de Sansão e aprender com ele, assim como nós aprendemos com Jefté, né? Só recapitulando, Jefté ele foi exaltado, era um homem de negociação, não queria guerra, e no final da história aí ele acaba dando uma cabeçada, não pensando direito e sendo inconsequente e pondo a vida da sua filha aí em risco. E Sansão, primeiramente ele nasceu de um milagre, porque a sua mãe era estéril. E Deus aparece para sua mãe, né? Na verdade o anjo do Senhor aparece para sua mãe e promete para ela um filho. Ela retorna para casa, ela estava no campo, então ela retorna para casa, conta para Manoa, né, que seria o seu marido, conta para Manoa, quê? Não acredito nisso. Lembrando que as mulheres naquela época não tinham muita voz ativa, né, não tinha muita credibilidade, e Manoa não acredita. Então na segunda vez ocorre a mesma coisa, ela volta, conta para Manoa, mas dessa vez ele falou assim: agora eu vou ver, eu vou ter que ir lá ver.
E ele vai com a sua esposa até aquele local onde o anjo chamado Maravilhoso está. E ali Deus fala com aquele casal, promete um filho e também dá algumas ordenanças. E a principal dela é que o filho teria que fazer um voto de nazireu. Ou seja, ele não poderia cortar o cabelo. Não poderia passar a navalha no cabelo. Esse seria o voto. E esse filho seria aí um juiz, né? Estaria aí à disposição do Senhor para expulsar os inimigos e destruir os inimigos de Israel. Então o menino cresce, fica forte, né? E essa questão de ficar forte, não sabemos se ele tinha músculo ou não, se era gordo, se era magro, baixo ou alto, não fala na palavra do Senhor sobre isso. Então não conhecemos o estereotipo de Sansão. Nos filmes você vai encontrar um homem forte, né, belo, cabelos longos, né, mas na palavra do Senhor não diz nada disso. Talvez ele era um homem magrelo, caolho, né, e Deus usou ele potentemente, com toda a força. Né, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele e ele era usado. Bem, ele cresceu, ficou adulto aí, já um homem, pronto para um casamento. Então ele vai buscar uma esposa onde? Vai buscar uma esposa na região dos filisteus. Chegando ali, encontra uma mulher chamada Timna. Né, se apaixona por esta mulher, quer casar com ela. E estava tudo preparado. Então ele vai lá para a casa do seu pai, retorna para a casa do seu pai e fala: pai, mãe, encontrei uma mulher lá na região dos filisteus, chamada Timna. Eu amo aquela mulher. E aí o pai já deu aquela bronca, né? Falando para ele: olha, tem tantas mulheres aqui em Israel, na nossa tribo, e você vai procurar logo uma mulher estrangeira na região dos filisteus? E era vamos dizer assim que era um pecado se casar com uma mulher estrangeira. Mas era um erro na cultura dos israelitas, porque os filhos tinham que casar com alguém de Israel. Não se misturava ali as culturas, as nações, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Bem, ele continua aí com esse propósito no coração de ter um relacionamento com Timna, e ali leva os seus pais para conhecê-la. E quando os seus pais estão a caminho, junto com Sansão, não dá para saber qual é a distância que estava a Sansão dos seus pais. Só sei que um leão apareceu no meio do caminho, conforme está escrito em Juízes capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. E o que aconteceu? O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão nesse momento de perigo, nesse momento aí de morte. Um leão novo, um leão jovem, poderia matar facilmente qualquer homem. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele pôde o quê? Matar aquele leão com nada nas mãos. Ele rasgou o leão no meio. Rapaz, a mordida do leão quebra osso. Mas o poder que estava sobre a vida de Sansão foi suficiente de ele pegar o leão e rasgar no meio. Então, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor veio para proteger, para guardar Sansão e sua família. Os pais de Sansão nem sabem o que aconteceu. E Sansão não contou nada aos seus pais, omitiu a informação. Mas Deus operou ali poderosamente. E muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes nós estamos numa situação de medo, de risco, de vida. Né? O leão, aquele que quer nos matar espiritualmente, aquele que nos ameaça, tenta nos destruir. O Espírito Santo vai vir sobre nós, vai nos capacitar, vai nos dar ousadia, vai nos dar a condição para que esse inimigo
que tenta nos matar cai por terra. É como está escrito na palavra do Senhor: o inimigo é como um leão, e ele brame ao nosso derredor, tentando que nos matar. Mas se o Espírito do Senhor estiver sobre nós, todas as suas ações, todas as suas investidas vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. E Sansão ali apresenta os teus pais para Timna, fica um tempo ali e eles retornam. Mas Sansão continua naquele local, na sua casa, né? Era praticamente ali um homem casado com esta mulher. Mas chega um dia que ele quer visitar os seus pais e retorna para a casa dos seus pais. E no meio do caminho, ele encontra a carcaça daquele leão a qual ele matou. E dentro da carcaça ali existia o quê? Um enxame de abelhas. Existia ali favos de mel. E ele vai lá, pega os favos de mel. Nós temos que lembrar que ele fez um voto de Nazireu. E o voto de Nazireu não era somente, vou deixar meu cabelo crescer e não posso cortar. Não, aquele que faz o voto de Nazireu com Deus, ele não poderia pegar, tocar em nada pudesse contaminá-lo espiritualmente. E tocar em gente morta, em carcaça, contaminava. E era necessário ter um tempo de purificação. Então era proibido, era uma lei em Israel, era uma lei sanitária. Não poderia tocar em nada morto. Mas ele toca naquele cadáver. Além de tocar, ele pega do mel, come do mel e leva para onde? Para a casa dos pais, como um presente. Eu não vou voltar para a casa dos meus pais com as mãos vazias. Eu preciso levar um presente. Ele pega esse favo de mel, né, e leva para a casa dos pais e não conta para os pais que ele retirou aquele mel de uma carcaça. Olha os erros de Sansão. Olha as cabeçadas que ele dá. E depois disso, né, ele volta para a casa da sua esposa e convida o seu pai, né, os seus pais, pai e mãe, para fazer uma festa. Ali, uma festa de bodas, não sabe que tipo de festa que era essa, se era um casamento, se era bodas de 5, 10 anos, não sabemos, só sei que durava 7 dias, né? É bem provável que seja aí um casamento. E ele faz essa festa, e nessa festa ele propõe aí um enigma para os filisteus. E os filisteus, como diz aí em Juízes capítulo 14, versículo 3, diz assim: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Lógico que eles queriam aí esse enigma, porque caso eles descobrissem o enigma, iriam receber aí 30, camisas e também vestes. Olha aí o presente. E Sansão, ele dá aí o enigma. E o enigma é, no versículo 14: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Esse era o enigma para os filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Eles tinham um certo tempo aí para dar a resposta. Passados os dias, eles não descobriram o que eles fizeram. Eles foram atrás de Timna, começaram a pressionar Timna, para que Timna falasse com Sansão e Sansão contasse para ela e ela contasse para os filisteus. Até que Timna chegou um momento, começou a chorar. Sansão foi e contou para Timna aí o enigma, e ela contou para os filisteus. E chegou no grande dia de contar, no último dia aí das bodas, os filisteus contam esse enigma aí, né? Fala o significado dele, a qual está escrito no versículo 18, que diz assim: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. Eles descobriram, né, de tanto pressionar, ameaçar Timna. E Sansão ali, ele replica, né? Ele fala um provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então ele sabia que os filisteus tinham ali pressionado, ameaçado Timna. Então ele fica ali irado, fica nervoso
e desce até Ascalon, que é uma região dos filisteus, e mata 30 homens, e pega a roupa desses 30 defuntos e leva para aqueles que descobriram o enigma. E não somente isso, ele fica indignado, ele fica triste com a sua esposa, e com isso ele retorna para a casa do seu pai. Olha as cabeçadas que ele fez. Ele retorna, ele deixa a sua esposa ali. É um erro a qual ele cometeu. Não importa o que estava acontecendo, era necessário ele colocar a cabeça no lugar, se acalmar e não abandonar a família. E não abandonar a sua esposa. Né? Muita gente com cabeça quente começa a fazer bobeira, começa a fazer coisa que não deve, achando que vai resolver o problema. Aí o problema fica maior. E você vai perceber que Sansão, ele acabou se arrependendo disso. Porque ele foi para a casa do seu pai, ficou um tempo ali, alguns dias, depois voltou. Quando ele voltou, o pai de Timna tinha pegado ela e dado a outro homem. E Sansão, olha, quando estava voltando, ele até levava um cabrito. Opa, vou lá descer, vou com um cabrito, para quando chegar lá já fazer aquele assado com a minha esposa, e eu vou fazer aquela janta com Timna. Chegou lá, bateu na porta, quem entendeu foi o pai. E o pai falou assim: olha, você foi embora, abandonou a minha filha, e eu dei a Timna para outro homem. Ixi, o bicho ficou louco, ficou doido da vida de novo, ficou irado. E aí ele pega 300 raposas e amarra no rabo delas tições de fogo e espalha sobre a plantação de trigo dos filisteus e queima tudo, todo mantimento é queimado. Né? Todo mantimento é queimado. Ele ficou realmente revoltado com os filisteus, revoltado com o pai de Timna, e isso teve uma consequência. E essa consequência, quem recebeu agora foi a família de Timna, porque os filisteus, eles queriam saber quem botou fogo ali na plantação, no mantimento deles. E quem era mais próximo naquela região de Sansão? Era a família de Timna. Então eles foram lá, os filisteus bateram na porta de Timna e falaram assim: e aí? O que aconteceu? Ah, foi Sansão que fez, né? A gente acabou dando a mulher dele para outro homem e ele ficou revoltado e fez isso. E o que aconteceu? Eles foram todos assassinados. Toda a família de Timna foi assassinada. Olha a consequência, olha o problema que ocorreu. Isso caiu no ouvido de quem? De Sansão. Sansão ficou sabendo que os filisteus mataram a Timna. E ele desceu de novo ali para os filisteus e matou vários homens. Diz na palavra do Senhor que foi a maior carnificina. Ele matou muitos homens ali por causa disso. Aí você percebe aí a provocação de ambos os lados, né? Sansão ia lá fazer alguma coisa, não dava certo, e aí o que acontecia? Filisteus eram mortos, por algum motivo. Sempre que o Sansão fazia alguma coisa errada, os filisteus eram mortos devido aos erros de Sansão. Tem algum propósito nisso? Tem. Apesar de Sansão estar aí batendo cabeça, Deus estava vingando o povo de Israel através de Sansão. E ele foge, Sansão foge para ajudar. Se esconde ali em uma caverna de Alã. E os filisteus correm atrás dele. Os filisteus sobem com um exército, invadem Judá e começam a ameaçar o povo de Judá. Se vocês não entregar Sansão como prisioneiro, nós vamos destruir Judá. Então o povo de Judá reúne 3.000 homens e vão atrás de Sansão ali naquela caverna. Encontram e falam: olha, Sansão, você tem que se entregar. Se você não se entregar, os filisteus vão acabar com os judeus. E aí Sansão dá aquele migué: ah, então, eu vou me entregar, vocês vão me matar? Meu, Sansão, ninguém podia parar Sansão, mas ele dá esse migué. Sansão estava aprontando alguma coisa. Então ele fala assim: olha, vocês vão me matar? E aí os judeus: não, a gente só vai amarrar você e vai levar você para os judeus, para os filisteus, pode ficar bem tranquilo. E aí foram lá, pegaram uma corda novinha, né, uma corda que nunca foi usada, né, e amarraram a Sansão para que ele não fugisse. E entregaram Sansão na mão dos filisteus. E aí quando Sansão estava ali no meio dos filisteus, ele põe de novo aquele espírito impetuoso para fora, né, e começa a bater nos filisteus e acha
A primeira coisa que ele acha no chão, que era uma queixada de jumento, né, ele começa a matar os filisteus. Ele derrubou 1000 filisteus ali, com uma queixada de jumento. O que é a queixada? É aquela parte de baixo, né, ali do jumento, que faz parte da boca, né, e com aquele pedaço ali de restos mortais, ele mata os filisteus, né, de forma ali estrondosa, e os filisteus correm com medo e voltam para suas regiões. E ali, Deus dá uma vitória tremenda para o povo de Judá, para o povo de Israel. E você percebe, quando Deus quer fazer a sua obra, quer operar, muitas vezes a gente se preocupa, eu não tenho a ferramenta necessária, eu não tenho isso, não tenho aquilo, né? Como que eu vou fazer a obra do Senhor? Como que eu vou conquistar alguma coisa se eu só tenho isso, tenho aquilo? Lembra que Jesus Cristo falou assim, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se falar para aquele monte, sai daquele lugar e vai para o outro lado, isso será feito. Então não é necessário que a gente venha se preocupar, eu preciso disso, preciso daquilo. Se Deus falou que é para você fazer, vai fazer. Vai em frente, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar condições, Deus vai te dar recurso, assim como Deus para Sansão. Sansão, ele foi malandro, ele foi ligeiro, né? Ele queria mesmo estar no meio dos filisteus, ele queria estar ali no meio dos inimigos para poder derrotá-los. Ele não se preocupou, como que eu vou, não tenho espada, não tenho um escudo, não tenho nada, só tenho a potência do Espírito Santo. E ele foi para o meio dos filisteus e matou vários filisteus, Deus deu a vitória para ele. Assim também será na nossa vida. Não se preocupe no momento ali da guerra, dos problemas, dificuldades, se você não tiver nada em mãos. Deus vai te dar aí o recurso para que você possa vencer as suas batalhas. Passou-se aí um tempo, Sansão levou a sua vida, os filisteus também, mas chegou aquela época, né, das cabeçadas de Sansão. Sansão volta de novo ali para a região dos filisteus, se deita com uma prostituta, os filisteus ficam sabendo disso e começam a monitorar o andar, as caminhadas de Sansão. Até que ele encontra ali uma mulher chamada Dalila e começa a ter relação com ela. Se apaixona por esta mulher. Os filisteus ficam sabendo. E com isso, eles começam a pressionar a Dalila, para que Dalila descobrisse qual era o segredo de Sansão. Por que ele tinha tanta força e de onde vinha aquela força. E Dalila recebeu uma quantia para descobrir esse segredo. E ela começa a pressionar a Sansão. Por 3 vezes acontece isso, essa tentativa de descobrir o segredo, e na última vez, Sansão, ele acaba falando o segredo, porque Dalila começou a chorar. E agora, você não me ama. Lembra de Timna? Lembra de Timna? A qual chorou. E aí Sansão, não aguento ver essa mulher chorar, e deu o segredo. A mesma coisa foi Dalila. Dalila começou a chorar ali, abriu o berrê, pronto, acabou. Sansão ali já abriu o coração e já disse tudo. Deve ser o mal dos homens. Aí começou a chorar, e aí Sansão ficou mole, e ali falou tudo para Dalila. E Dalila pôs ele para naná, né? Começou a fazer uns cafuné na cabeça dele, ele dormiu. Quando ele dormiu, Dalila chama o cabeleireiro real. Chama o cabeleireiro real para cortar o cabelo de Sansão. Cortou o cabelo de Sansão. Ele já levantou ali, Sansão levando porrada. Certamente ali o próprio cabeleireiro já pegou ali aquelas tranças ali de Sansão, arrancou e já deu aquele pedala Robinho na cabeça de Sansão. Acorda, seu vagabundo, né, seu israelita. Já deu um tapa nele, já acordou assustado e viu o soldado e desceu o sarrafo nele. Furou os olhos de Sansão e ficou prisioneiro por um tempo ali na região dos filisteus. Olha que situação. Ele acabou contando o segredo a qual Deus tinha com ele. Tem coisa que você precisa contar e tem coisa que você não precisa contar. Você tem que manter o segredo. O propósito é contigo, a obra é com você. Então tem coisas que não é necessário você contar para as pessoas. Esse era o propósito com Sansão. Mas Sansão dava tanta cabeçada que acabou contando isso para Dalila. Então, se Deus tem um propósito contigo, Deus falou assim, não faça isso, não faça aquilo, obedeça. Peça que as coisas continuem correndo bem na sua vida.
E Sansão, ele prisioneiro, teve uma grande festa por esta prisão ali no templo de Dagon. Era um grande templo, existia muita pessoa. Dizem na escritura que na parte de cima, só na parte de cima tinha 3.000 pessoas. 3.000 pessoas na parte de cima do templo de Dagon. E aquela festa, todo mundo adorando ao rei Dagon por ter derrotado o povo de Israel, por ter derrotado o Deus Yahvé, né? Toda aquela festa. E Sansão, ele queria fazer seu último ato. Ele não queria morrer daquela forma. E ele busca o Senhor, pede misericórdia para Deus. E Deus ouve. O que diz na palavra do Senhor? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele queria mais uma chance. E o que aconteceu? Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, e em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E ele exclamou: Morra eu com os filisteus! E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então ali ele pede misericórdia para o Senhor, pediu mais uma chance, e com essa certeza no coração da misericórdia, da compaixão e da graça do Senhor, ele escora numa coluna, põe a mão em uma coluna, na outra, e faz força. E aquelas colunas acabam sendo ali derrubadas, e todo o templo vem abaixo. Então ele mata mais pessoas ali naquela situação do que em toda a sua vida. E lógico que ele acabou morrendo, dando a sua vida ali para a vingança, para matar os filisteus, né, e acabar a sua obra. Então ele consegue terminar a obra dele. Era uma forma trágica, sim, mas ele consegue completar aquilo que estava proposto. Muitas vezes a gente quer desistir, quer parar. Ah, não, agora já estou com meus olhos furados, já estou machucado, estou sem meu cabelo comprido, sem minhas tranças, então vou parar, vou morrer assim mesmo. Sansão não foi assim. Sansão, apesar de ter sofrido tanto, ele continuou. Falou assim: não, eu não vou morrer desse jeito não, eu não quero morrer desse jeito. Eu preciso completar a minha obra, eu preciso me vingar desses filisteus. E você percebe que a história de Sansão foi só na base da vingança, né? Ele foi levantado realmente para isso, como juiz, para vingar o povo de Israel. Então ele é praticamente um vingador, e na sua última ação foi um ato vingativo, que é tanto que ele fala assim: olha, que eu venha pelo menos vingar um olho ao qual eu perdi. E ele completa. Então é necessário que nós continuemos, apesar das dificuldades a qual nós passamos. Se Deus tem um propósito para nós, Deus nos mandou fazer alguma coisa, que nós venhamos levar esta obra até o final. Não venhamos desistir ou parar, olhar para trás. Olhemos para o propósito, para os planos do Senhor, e continuar. E pedir para Deus força, sim, força. Ah, eu pequei, eu caí na fé. Seja igual Sansão. Pede misericórdia, pede compaixão ao Senhor. E Deus vai te renovar, Deus vai reavivar. Deus vai dar condições para que você retorne à obra do Senhor. Então não fique de cabeça baixa, mas levante e olhe para o Senhor, que é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda. Amém? Então estas são as histórias aí de Jefté e Sansão. Nós já estamos aí terminando o livro de Juízes, estamos nos finalmente. Acho que tem mais um capítulo ou 2 aí do livro de Juízes. Então continue estudando a palavra do Senhor, não desista, né? Se aprofunde na palavra do Senhor. Isso aqui é somente uma introdução, né? Então busque ao Senhor, busque a palavra, busque o conhecimento,
que certamente Deus vai te capacitar cada dia mais. E se você tem alguma pergunta, me mande, né? Tá com alguma dúvida, fale comigo, pode mandar aí nas mensagens, que eu vou fazer o máximo aí o possível para responder em tempo hábil, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe e até mais.